Nosso percurso nas últimas semanas tem sido sobre clareza. Na semana 1, desvendamos que estudar muito sem estratégia é um caminho para a frustração. Na semana 2, descobrimos que a ansiedade nos estudos é, muitas vezes, um grito do nosso sistema para mais organização e previsibilidade. Para quem não me conhece, eu sou o professor Geraldo, especialista em concursos públicos, aprovado em 19 concursos. E aqui eu ajudo concurseiros a passar no judiciário, para técnico ou analista judiciário. Mas hoje eu quero te levar para um outro lugar. Eu quero te levar para o meu passado. Quero te contar uma história que moldou tudo que eu ensino e defendo aqui. A história de um concurseiro chamado Geraldo, que, assim como muitos de vocês, começou do zero. Um Geraldo que cometeu muitos erros, que sentiu na pele a frustração, a ansiedade e a falta de controle. A pergunta que me fazem constantemente é: Geraldo, se você começasse a estudar para concursos do zero hoje, com toda a experiência que você tem, o que você faria de diferente? Como você se organizaria? E a resposta a essa pergunta é o que eu vou compartilhar com você agora. Esta não é apenas a minha história, é o mapeamento que eu daria para o meu eu do passado, que acredito vai te poupar anos de erros e te guiar direto para o seu futuro aprovado. Prepare-se para conhecer o mapa que eu construí a partir dos meus próprios tropeços e como você pode usá-lo para evitar os mesmos caminhos tortuosos. Eu não nasci sabendo. Muito pelo contrário. Quando eu comecei a estudar para concursos, eu era a personificação da Ana, que descrevi no primeiro vídeo. Eu era o estudante dedicado, sim. O esforçado, sem dúvida, mas completamente perdido. O Geraldo do passado, um mar de boas intenções e pouco método. O meu início nos concursos foi um caos organizado. Eu tinha uma mesa cheia de livros, apostilas, grifadores, de todas as cores. Eu passava horas lendo, fazendo resumos gigantescos, copiando artigos de lei, tudo na esperança de que, por osmose, o conhecimento entraria na minha cabeça. Eu estudava muito, de verdade, abria mão de tudo, mas a sensação era de estar enxugando gelo. Eu fechava o livro à noite, exausto, mas com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu realmente aprendi? Vou lembrar disso amanhã? A ansiedade era minha sombra constante. Ela se manifestava na insegurança de não saber que estava no caminho certo, na frustração de errar questões que eu tinha certeza que sabia. Eu achava que o problema era minha falta de disciplina, minha falta de foco. Eu me cobrava demais, me punia a cada erro, e esse ciclo vicioso só me afastava da aprovação. Em vez de me aproximar, eu estava no barco remando com toda força, mas sem um mapa, sem bússola, sem saber para onde ir. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com o Geraldo iniciante, o que eu diria a ele? Eu diria para parar imediatamente com algumas coisas e começar outras. Esses são os erros que eu hoje jamais repetiria e que eu quero que você evite. Erro número 1. Estudar sem um planejamento estratégico claro. O Geraldo do passado pegava a matéria que parecia mais difícil ou a que estava com vontade de estudar no dia. Não tinha um cronograma de verdade, só lista de matérias a serem vencidas. O que eu faria hoje? Eu começaria com uma análise cirúrgica do edital, transformando ele em um plano de guerra. Criaria ciclos de estudo realistas, com metas claras, o que estudar a cada dia e a cada semana. Teria datas para revisão e para simulados. Eu traria previsibilidade total para a minha rotina, porque eu sei que isso silencia 80% da ansiedade. Erro número 2. Estudo passivo. Leitura e resumos sem engajamento ativo. O Geraldo do passado lia, grifava, copiava. Achava que quantidade de páginas lidas
era igual ao conhecimento adquirido. Meus resumos eram cópias do material, sem de fato processar a informação. O que eu faria hoje? Eu me esforçaria a um estudo ativo a cada minuto de estudo. Usaria técnicas de estudo ativo. Faria autoquestionamento constante e explicaria o conteúdo em voz alta. Transformaria parágrafos em perguntas e respostas. Faria resumos inteligentes que me fizessem pensar e não copiar. Isso é fundamental. Eu dominaria o fundamento 2, execução ativa, transformando cada sessão de estudo em um desafio para o meu cérebro. Erro número 3, não medir, não analisar, não ajustar. O Geraldo do passado fazia questões para testar e se frustrar. Não anotava os erros, não entendia o padrão, achava que o problema era não ter estudado o suficiente, em vez de não ter estudado de forma inteligente. O que eu faria hoje? Desde o primeiro simulado, desde a primeira bateria de questões, eu seria o cientista do meu aprendizado. Criaria um caderno de erros, categorizaria minhas falhas por tópico, por tipo de questão, entenderia minhas fraquezas reais e usaria esses dados para ajustar o meu planejamento e minhas revisões. Eu abraçaria o fundamento 3, avaliação e ajuste, transformando dados em decisões, em vez de me guiar pela intuição ou pelo desespero. A minha virada de chave aconteceu quando eu percebi que não se tratava de quanto eu estudava, mas de como eu estudava. A partir do momento em que eu comecei a construir um método baseado nesses fundamentos, a ansiedade diminuiu drasticamente, porque eu tinha clareza, eu tinha controle e eu tinha um mapa. A grande lição que eu tiro da minha jornada é esta: você não precisa esperar a frustração e a exaustão chegarem ao limite para buscar um método. Se eu começasse do zero hoje, eu priorizaria construir esse método antes de qualquer outra coisa, porque ele não é um acessório dos estudos, ele é a base que sustenta todo o seu esforço. Não subestime o poder de começar certo. Começar com um método validado não só acelera a sua aprovação, como também preserva sua saúde mental, sua motivação e a sua energia. Ele transforma a jornada em algo muito mais leve e produtivo. E essa é a minha história, e ela é a base do meu compromisso com você. Eu não sou apenas mais um professor de conteúdo. Eu não sou o guru que vai te vender uma fórmula mágica. Meu propósito, meu posicionamento é ser professor que ensina o processo. Eu ensino o como estudar. Eu ensino a construir o seu próprio método, o seu mapa da aprovação. Porque eu sei, por experiência própria, que você já tem a inteligência, a capacidade e a dedicação. O que falta é a estratégia, a estrutura e o controle para direcionar tudo isso. A minha missão é te dar o que eu não tive no começo, um mentor que me guiasse pelo processo, que me mostrasse não só que eu precisava aprender, mas como eu aprenderia de forma eficaz e sem toda aquela angústia. E se minha história ressoou com você, se você se viu no meu eu do passado, e se a ideia de ter um método, uma estrutura e controle sobre os seus estudos faz sentido, então eu tenho um convite. Continua me acompanhando. Nos próximos vídeos, vamos pegar cada um desses fundamentos que eu te apresentei, planejamento, execução ativa, avaliação e ajuste, e vamos detalhá-los. Eu vou te mostrar as ferramentas, as técnicas e o passo a passo para você aplicar cada um deles na sua rotina, do zero, assim como eu faria hoje. E agora me conte, qual desses erros que eu cometi você se identificou mais? Qual deles você percebe que está cometendo hoje? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. A sua história é importante para mim e para a nossa comunidade. Se esse relato te trouxe clareza e esperança, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está perdido nos estudos. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos passos desse método que vai transformar a sua jornada. E acredite em mim,
A aprovação é o resultado de um processo bem executado. E eu estou aqui para te ajudar a construir o seu. Até o próximo vídeo.